Então, eu gostaria de ler com os irmãos juntos, a uma só voz, o texto do Senhor, com fé, com alegria no coração, já desejando aprendermos a sua palavra. Todos juntos? Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Nós já oramos, então vamos aprender a palavra do Senhor. Facilmente, irmãos, dizemos eu juro, significando que cumpriremos o que prometemos. Dizemos isso muito facilmente. Grosso modo, jurar é garantir que a promessa será cumprida. Grosso modo é isso. Então, o que é jurar? É garantir, por palavra, que a promessa será cumprida. Mas há vários tipos de juramentos, e cada juramento tem a sua forma, o seu lugar e a sua exigência. Por exemplo, se eu, como pai, prometo um chocolate para os meus filhos, para as crianças, eu tenho que cumprir, mas essa promessa não precisa ser feita, por exemplo, diante de um juiz, como fazemos, como ocorre com os casamentos, onde prometemos honra, respeito e amor mútuos. Não precisa ser diante do juiz para você prometer que vai dar um chocolate para os seus filhos. Há também juramentos que fazemos na igreja, em culto solene, como os da pública profissão de fé e batismo, e os juramentos dos oficiais, diáconos e presbíteros, Fazemos juramentos, prometemos coisas ali, e você certamente fez esse juramento, e deve lembrar do que você prometeu diante do Senhor, ao Senhor, diante da igreja, à igreja, ao conselho da igreja. Então, os juramentos feitos no casamento, na pública profissão de fé e batismo, e na ordenação de oficiais da Igreja de Cristo, são, nesse sentido, mais sérios, requer uma exigência diferente do que a promessa do pai de dar um chocolate para os seus filhos, Requer essa exigência maior. Porém, guarde bem isso, apesar disso, apesar de prometer simplesmente um chocolate, não significa que eu não devo levar aquela promessa a sério. Não significa que eu não devo cumprir, que eu devo prometer com a consciência, a certeza de que eu não vou cumprir. Porque todo juramento é diante de Deus. Essa é uma lição que precisamos guardar. Todo juramento, por mais simples que seja, é diante de Deus. Por isso devemos ter tanto cuidado com os juramentos. Não deve ser algo fácil. Não deve ser uma coisa que dizemos corriqueiramente. Eu juro, eu prometo, vou fazer isso. Não pode ser. Eu tenho que refletir, pensar profundamente, pesar as consequências, ver as exigências todas, para poder me comprometer com o juramento, com o voto, coisas assim. Porque o nome de Deus, guarde essa outra lição, está envolvido. Em todo juramento, o nome de Deus está envolvido. Então, os juramentos devem ser justos. Não podem ser injustos. Devidamente pensados. As implicações devem ser consideradas, todas elas. Ou seja, eu não posso jurar, por exemplo, pelo que é ilícito. Não devo jurar pelo que é ilícito. Significa que eu estou desconsiderando diante de quem eu estou com um juramento ilícito. E significa que eu estou associando o nome de Deus a coisas ilícitas. Por isso eu não devo fazer juramentos ilícitos. Mas também eu não posso jurar pelo que é lícito com a decisão secreta de não cumprir. Não posso. Porque da mesma forma, eu estou associando o nome de Deus àquilo que é falso, que é mentiroso. E como nós sabemos,
Deus abomina essas coisas. Deus é contra o erro. Deus é justo. No nível de justiça que nossa mente não consegue conceber. Ele é santíssimo. Ele é perfeitíssimo. Seu nome é majestoso. Seu nome é glorioso. E eu não posso associar o nome de Deus com nada que é errado, injusto, profano, falso, que não condiz com a sua verdade. Então, este é o ensino de Tiago, neste versículo. Nós vamos avançar nele com a graça de Deus de nos fazer compreender, mas também, especialmente, viver essas verdades aqui. Então, olhando de novo para o texto, ele diz aí, acima de tudo, porém, meus irmãos, depois de uma sequência de ensino, não jureis nem pelo céu. Aí ele cita algo grandioso, né? O que é muito grandioso para a mente das pessoas, aqui no caso o céu, significa o quê? Você está querendo mostrar garantia no cumprimento das suas promessas e dizendo em nome do que você dá essa garantia. Eu juro pelo céu, né? Ou pela terra, ou por qualquer outro voto nesse sentido. Então ele está dizendo, acima de tudo, meus irmãos, não jureis por essas coisas, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Significa que ele está proibindo o juramento? Obviamente não, e nós temos essa segurança, essa certeza no próprio texto, quando na sequência ele diz, antes, ou ao invés de jurar pelo céu, pela terra, ou por qualquer outro voto, seja o vosso sim, sim. Isso claramente significa, prometa e cumpra, jure e realize, não quebre a sua palavra. Não diga sim para fazer não, nem diga não para fazer sim. Então, se essa parte do versículo significa isso, e isso está em contraste com o que disse anteriormente, por mais que a gente não conheça profundamente o porquê ele disse isso, o fato é que a primeira parte significa o contrário. Então, jurar para cumprir é o contrário de jurar pelo céu e pela terra. Eu tenho que ter isso em mente, e isso o texto está dizendo claramente. E aí ele conclui muito claramente qual é o objetivo, para não cairdes em juízo. A palavra no grego, na verdade, é hipocrisia, que é justamente a falsidade. Alguém quer parecer alguma coisa que não é de fato. Então, essa é a hipocrisia. Mas não deixa de valer que caímos em juízo, porque Deus é juiz, Ele está ouvindo, Ele está vendo os nossos juramentos, os nossos votos. Então, essa é a primeira certeza que precisamos ter do texto. Agora, por que Tiago usou essa primeira parte? Não jure pelo céu, pela terra ou por qualquer outro voto. Primeiro, pelo entendimento do povo de Deus de que todo juramento se relacionava com o nome de Deus. E isso nos remete a um dos 10 mandamentos. Os irmãos lembram qual? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. É o terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Daí o que ocorre é que os judeus, vocês sabem disso, para se garantir, por seu entendimento tolo, de que não cometeriam pecado contra este mandamento, com relação ao nome de Deus, por exemplo, eles criaram outro nome, né? E aí usava esse outro nome para não referir-se diretamente ao nome de Deus, como se isso significasse, de fato, não desonrar de alguma forma o nome de Deus, não pecar contra a sua honra, contra a sua dignidade, a dignidade de Deus me refiro, não é? Porque o entendimento bíblico deste mandamento não refere-se a só a pronúncia do nome, isso também está, mas refere-se a tudo que envolve a dignidade deste nome. Então,
Por isso eu chamei de entendimento tolo os judeus acharem que usar um outro nome para se referir a Deus fosse uma garantia de que não pecariam contra o nome de Deus. Eu não uso o nome de Deus, então qualquer coisa que eu fizer, eu estou garantido, não estarei quebrando o terceiro mandamento. Mas uma outra coisa que é comentada pelos estudiosos a esse respeito é que eles também criaram o artifício de, na hora de jurar em nome de Deus, que é o nome mais importante, né, mais digno, eles usavam outro nome. O céu, a terra ou qualquer outro voto. Razão pela qual, então, eles se sentiam garantidos também. Só que isso também revela um outro lado do próprio coração e até causa um certo cômodo com aquele que jura, no coração daquele que jura. Porque se ele está jurando por algo que, se deixar de cumprir, não vai acontecer nada, ele então relaxa na sua consciência de compromisso de realmente fazer aquilo que ele prometera, né? Então, jurar pelo céu significava: eu não estou garantindo exatamente que vou cumprir. E os que não queriam realmente cumprir, mas apenas pronunciava o juramento, dizia, se empenhava: eu juro pelo céu, eu juro pela terra, mas a intenção era não cumprir. Então é esse tipo de prática, e isso fica muito claro, a explicação até é bem coerente com o que Tiago está dizendo e está condenando aqui. Você prometer com a certeza de que não vai cumprir. Você não quer cumprir esse juramento, mas você promete. Está lá na sua consciência: eu não tenho prazer em cumprir, eu não vou fazer aquilo que eu prometo. Mas você jura. Aí jura pelo céu, jura pela terra, né? Jura por qualquer outra coisa. Porém, o sim não é sim. E o não não é não. E é óbvio que quem vive assim cai em hipocrisia, né? Hipocrisia. Parece ser alguém de palavra, mas não é. Eu tenho conversado com um dos meus presbíteros, que é filho de presbítero, e é comerciante, e ele fala: pastor, é lamentável como hoje é difícil você fazer negócio, né? Porque antigamente a palavra empenhada era o suficiente. Hoje, nem documentado a pessoa quer cumprir, e a justiça ainda valida um negócio dessa natureza. E eu citei o fato dele ser presbítero e filho de presbítero, porque ele avalia que essa triste experiência também tem sido dentro da igreja. Ele diz: olha, é difícil, às vezes é mais difícil fazer negócio com quem é crente. Mais difícil fazer negócio com quem é crente, porque a pessoa promete, mas simplesmente não cumpre. Como eu disse, Tiago se valeu do ensino de Jesus, né? E isso está lá em Mateus 5, 33 a 37. Eu vou ler, os irmãos podem acompanhar. Mateus 5. Diz assim a palavra do Senhor: também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falsos, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Aqui agora, Jesus muda em relação a Tiago e diz de onde vem
esse procedimento falso. O assunto é o mesmo, o ensino é o mesmo, o sentido é o mesmo, mas de onde vem essa falsidade do maligno? Nós sabemos que o diabo é o arqui-inimigo de Deus, o maior inimigo de Deus. Ele é o pai da mentira, nunca se firmou na verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio. E os seus servos têm prazer em lhe servir assim, né? Juramentos mentirosos, falsos, para não cumprir. Esses dois ensinos, é um só na verdade, mas falando dos dois que pronunciaram tanto o Senhor Jesus quanto Tiago, é o mesmo ensino, e como eu disse, se referindo à dignidade de alguém, a nome que é empenhado naquilo que você faz, no seu juramento. E nós citamos o terceiro mandamento. Qual é o entendimento? O que é que está em jogo aqui? É que o juramento tem a ver com o terceiro mandamento, que é qual? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Irmãos, tomar o nome de Deus em vão, como eu disse, tem a ver realmente com o que nós pronunciamos. Eu devo ter muito cuidado em pronunciar o nome de Deus, em usá-lo, em utilizá-lo. Mas também tem a ver com o uso de tudo que o represente, né? Termos, expressões na própria Bíblia, né? Aquilo que ele nos deu, como por exemplo o culto, os meios de graça, a oração, tem a ver com o que eu uso dessas coisas. Mas também tem a ver com a minha vida, porque todos nós, crentes ou não, o representamos. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Portanto, nós o representamos em todo lugar. Então, no final das contas, tudo que nós fazemos, tudo que nós dizemos, como nós vivemos, tem a ver com o nome de Deus. Olha que coisa interessante. E para entendermos a implicação disso, eu vou me valer de uma ilustração que um pregador fez, que acho muito pertinente e rica. Ele observa os direitos autorais, né? Nós temos a lei dos direitos autorais. Não sei se tem aqui alguém do direito. E apesar do Brasil estar essa bagunça e a coisa invertida, e o certo é o errado e o errado é o certo, mas pela graça comum ainda se cumpre algum nível de justiça, né? E a lei de direitos autorais é algo muito sério nesse sentido. E ele citava duas grandes corporações da área de tecnologia em um negócio gigantesco para a produção de materiais, de produtos dele, de uma dessas duas grandes corporações, que era a Apple e a Samsung. E ele dizia que a Apple precisava de uma mão de obra qualificada que não se encontra facilmente, então convidou toda a equipe da sua concorrente, que é a Samsung, para justamente fazer esse acordo, esse contrato, onde a Samsung produziria as coisas da Apple, mas não poderia copiar, obviamente. Então, um contrato gigantesco, né, com todas as cláusulas do contrato devidamente pensada, um corpo jurídico pago um valor absurdo, envolvendo valores que nós nem imaginamos, né? Zilhões de dólares aí em toda aquela negociação. Por quê? Porque os direitos autorais ou a propriedade intelectual precisam ser preservados, né? E a Apple quer garantir, olha, você vai ser contratada, mas a propriedade intelectual disso aqui é meu, é minha. Você não pode copiar, sob hipótese alguma. O que aconteceria, nós sabemos, né? Se a Samsung aceitasse o contrato
e resolvesse quebrar o contrato. Copiaria aquela propriedade intelectual e usaria do seu jeito como se fosse dela própria, né? É assim que vive aquele que não respeita uma propriedade intelectual. Ela pega aquele direito que é do outro, usa como se fosse seu e vive usando do seu jeito. Coisa curiosa. Não fugimos do assunto. Vejam onde isso vai dar. Uma gigante dessa não precisa ser crente para temer, nesse processo todo jurídico, em todos os acertos feitos, quebrar o contrato, sob hipótese alguma. Então, no meio não convertido ímpio, você observa que há um zelo profundo de cumprir acordos, porque o direito intelectual daquilo não é daquela outra corporação. E ela sabe que se fizer algo errado, um processo gigantesco ocorrerá com resultados e prejuízos terríveis. Mas veja o que isso tem a ver com o terceiro mandamento conosco. Deus é o autor de todas as coisas. Ele é o criador dos céus e da terra. E Ele é o nosso criador. Portanto, o direito autoral, a propriedade intelectual de tudo que existe é dele. Eu não posso usar o que é dele de qualquer jeito, sob hipótese alguma, como se fosse meu. A autoria é minha de usar as coisas, a natureza. Não. O Deus que criou também deu ordem sobre como deve se viver. São os famosos 3 mandatos, né? Social, cultural e espiritual, lá em Gênesis. Ele disse como a terra deve ser explorada. Ele disse como os seres humanos deveriam se relacionar. E ele disse como deveria ser a espiritualidade. E nós somos imagem e semelhança de Deus. Era para povoar e encher a terra. Não era para ser incrédulo nessa missão. Povoar e encher a terra. Com o quê? Com a imagem de Deus, no padrão de Deus. Mas a partir da queda, o ser humano usurpou daquilo que é próprio de Deus. É nesse sentido que caminha o terceiro mandamento. Tomar o nome de Deus em vão é você viver em qualquer área, por isso você faz juramentos e não cumpre, como se Deus não fosse o autor de todas as coisas. Como se o direito intelectual das coisas não fosse dele. Então você fala o que você quer, você planeja como você quer, você vive como você quer e associa o nome de Deus a essas coisas. Querendo ou não, você está descumprindo o terceiro mandamento. Nós estamos, melhor dizendo, descumprindo o terceiro mandamento, quebrando o terceiro mandamento, por palavras, por pensamentos, por sentimentos, por ações, por votos, por juramentos. E o nome de Deus tem sido desonrado. Mas o terceiro mandamento não para só na primeira parte que nós citamos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ele continua, ele diz o quê? Porque Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Isso deveria nos fazer tremer. Deveria nos fazer arder a consciência. Não é de todo errado o testemunho daquele rapaz que foi apresentado aqui, que tinha medo de Deus. O problema é só viver no medo, como se Deus fosse um monstro, né? Tem que saltar para a graça. Mas quando salta para a graça, não pode perder o medo. As duas coisas têm que andar juntas. E hoje em dia há um entendimento de graça, onde não há medo nenhum de Deus, e tanto faz. Virou a coisa ao contrário. Se vive do jeito que quer, e a graça é que vai resolver tudo isso. Mas a palavra de Deus não ensina dessa forma. Ela não ensina que Deus não cumprirá a sua palavra. E esse Deus gracioso, e realmente é
Pai. Olha que sentido essa palavra tem, né? Pai nosso que está nos céus. Realmente é um privilégio muito grande. Mas esse mesmo Deus gracioso, que nos deu a bênção de sermos adotados por Ele como seus filhos, é o Deus que diz que não terá por inocente ninguém que tome o seu nome em vão. Que viva como se Ele não tivesse criado todas as coisas e não fosse o dono de tudo e de todos. Ele vai cumprir a sua palavra. Não há dúvida disso. E o veredito de Cristo é muito claro. Para uns, para um grupo, ele dirá: vinde benditos de meu Pai. Para outros, ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E ele cumprirá essa palavra. Ele não tomará ninguém por inocente. Os juramentos, irmãos, justos, são importantes. Precisamos ter isso em nossa mente. São importantes para garantir cumprimento daquilo que é justo. Os juramentos justos são defendidos por quem ama a verdade. Você pode ver que as pessoas que amam a mentira, elas odeiam juramentos justos. Elas odeiam essas coisas, né? E nós não deveríamos ficar surpresos com ninguém, com as autoridades, foi o estudo da EBD, né? A Escola Bíblica Dominical, com as autoridades que hoje fazem o contrário e fazem um esforço para que a mentira, o que é injusto, o que é errado, seja defendido como certo. Não deveríamos estar surpresos, porque cada coração faz o que ama. Pode ser quem for, juiz, promotor, os políticos de forma geral, enfim, e até dentro da igreja, infelizmente, né? Mas essa é a realidade. Então, os juramentos justos são defendidos somente por quem ama a verdade. Todos somos beneficiados por juramentos justos. Todos. Eles são necessários e todos somos beneficiados. Veja como Deus é gracioso. Veja como Deus é amoroso em estabelecer algo tão necessário para nossas relações. A necessidade de juramentos, a necessidade de que eles sejam justos e a necessidade de que sejam cumpridos, né? Especialmente todos os eleitos de Deus são beneficiados pelos juramentos de Deus. Deus não fez juramentos também? Deus não fez promessa? Por exemplo, a promessa que Deus fez a Abraão, a aliança com a qual Deus abençoou Abraão. Ele fez uma aliança que é chamada justamente de aliança da promessa. Aliança da promessa. Certamente você conhece como Deus fez a aliança da promessa, que na verdade é chamada de cortar pactos, né? Cortar pactos. Porque na ocasião, vou só relembrar aqui, na ocasião se fazia promessa de uma forma, ou juramentos assim, de uma forma muito mais séria, né? Dependendo da necessidade, as duas partes que estavam ali entrando em acordo, pegavam um animal, cortava aquele animal, dilacerava aquele animal, sacrificava mesmo, num local preparado para esse fim, e um ficava de um lado daquela cena tão terrível, e o outro do outro. E para fazer assumir o compromisso, um atravessava para o lado de lá e o outro para o lado de cá, dizendo assim que pode fazer comigo o que foi feito com esses animais se eu não cumprir o meu juramento. Olha que coisa séria. E Deus fez isso com Abraão. Porém, no lugar de Abraão passar para lá, Deus não deixou. Deus passou para um lado, sendo o cumprimento dele, de Deus. Deus estava dizendo para Abraão: pode fazer comigo o que foi feito com esses animais se eu não cumprir, sendo Deus, obviamente, fiel como ninguém, então ele cumpriria a parte dele.
Mas Deus também passa no lugar de Abraão, de volta, dizendo o seguinte: pode fazer comigo o que foi feito com esses animais se você, Abraão, não cumprir o juramento. O que isso é, irmãos? É a salvação pela graça, no raio-x mais perfeito que você pode ter. Porque Deus está dizendo o seguinte: como diante da raça humana caída, ninguém é capaz de ter uma aliança comigo. Essa aliança é uma aliança soberanamente administrada por sangue, um pacto de sangue soberanamente administrado, onde o próprio Deus é a garantia de que toda ela seja cumprida. A parte dele e a nossa parte. E resumindo tudo isso, nós vemos esse cumprimento pleno quando o Filho de Deus encarna. Cumpre toda a vontade de Deus e vai à cruz. Porque Deus cumpriu para os seus eleitos a sua promessa, porque nenhum de nós, irmãos, e aqui não é uma desculpa para vivermos no pecado. Pelo contrário, a gente ainda vai concluir, mas nenhum de nós é inocente em relação ao terceiro mandamento, em relação a juramentos, ou qualquer outro mandamento. Nenhum de nós é inocente. E Deus está dizendo com essa aliança que cumpre a parte dele, mas também cumpre a nossa. Se nós não cumpríssemos, ele seria dilacerado. E o que é a cruz de Cristo? Senão o Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e por causa das nossas faltas, ele pagou o preço que nós cantamos aqui. Não saberei dizer que preço é esse, no sentido de que é incalculável. E é por esse preço que nós temos paz. Veja como é importante entender juramentos e amar juramentos, até para o nosso destino eterno. Isso é tão maravilhoso, isso é tão valioso. Já imaginou um Deus que não cumpre promessas? Já imaginou um Deus que desse a palavra, mas não cumprisse? Ele deu a palavra e não importa quem você é, o pecado que você tem, não importa se você é o segundo abaixo de Paulo, que ele era o pior dos pecadores, né? Não importa. Você tem de Deus, nessa aliança, no seu cumprimento, a bênção de ser reconciliado, de ser perdoado, de ser salvo, de estar na maior posição que alguém pode estar, que é numa posição de aliança com Deus. Deus tem uma aliança com você. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Isso é realmente de alegrar o nosso coração. Deus prometeu, irmãos, para aquele povo, para Abraão, a terra de Canaã e uma descendência numerosa, como as estrelas do céu, no seu descendente, que é Isaac. A terra de Canaã significa o céu, ou a eternidade com Deus, né? Então ele prometeu e garantiu nele mesmo que nós viveremos para sempre com o Senhor. Por isso que aquela palavra de Jesus é tão necessária de ser lembrada constantemente. Que aquele que morre com Cristo não morre, mas vive eternamente. Vive eternamente porque aquele que prometeu é fiel, né? A eternidade, ou a terra de Canaã prometida ali, significa a eternidade com Deus no céu. E a descendência significa todos os eleitos vivendo na verdadeira fé, no verdadeiro Cristo, que é representado aqui por Isaac. Cristo é representado ali por Isaac, aquele através de quem Deus fez a aliança. Cristo, portanto, é a nossa aliança, né? Agora, por que Deus fez um pacto? Todos nós somos beneficiados, como eu já disse. Quais são os benefícios? Eu destaquei alguns, tem vários. Nós somos adotados como filhos de Deus. A fé salvadora. Você crê em Deus, os seus olhos espirituais são abertos e você compreende a palavra. Não é por QI, não é por capacidade intelectual. Você pode ter estudado em Harvard ou qualquer outro lugar melhor, não sei, né? Não conheço aqui, mas se você não tiver a fé salvadora, você vai continuar cego.
achando a sabedoria de Deus uma loucura. Olha que bênção é ter a fé salvadora. O arrependimento para a vida, que, como disse Spurgeon, é uma flor muito rara para nascer no jardim do orgulho humano. E Romanos nos exorta a pensar, é Deus quem nos conduz ao arrependimento. Por causa dessa promessa, desse juramento, dessa aliança, Deus nos deu a bênção que Cristo conquistou do verdadeiro arrependimento. Você não se arrepende porque você é bonzinho em você. Você se arrepende porque Jesus morreu na cruz e conquistou essa bênção de você se conscientizar e se arrepender, que Deus dá por meio do ministério simples como esse, a pregação da palavra, nos conscientizar de pecados e nos conscientizar do juízo. Mas não para no desespero, ele também avança e nos conscientiza de que Cristo é a aliança de Deus conosco e por ele nós temos a paz que excede todo entendimento. Isso é maravilhoso. Nós temos a fé salvadora, o arrependimento para a vida. Somos justificados, considerados justos diante de Deus por causa da justiça de Cristo. Não estaríamos aqui em paz, alegres, sob hipótese alguma. O juízo de Deus sobre nós estaria ardendo. Mas por causa de Cristo, por causa da sua justiça, nós gozamos dessa consciência. Eu sou recebido como justo diante de Deus. Somos santificados, temos paz que excede todo entendimento. Amamos, perdoamos. E quando morremos, nossas almas serão santificadas e estarão na presença de Deus. E no último dia, seremos glorificados e habitaremos com o Senhor para todo sempre. Que maravilha! É Deus cumprir os seus juramentos. É por ser de Cristo que o cristão ama o que Cristo ama. Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E Cristo ama os juramentos. E Cristo ama que cumpramos os juramentos justos. Ser cristão com relação ao juramento, ser cristão é amar os juramentos que Cristo ama e cumpri-los como Ele quer. Guarde essa lição. Ser cristão é amar os juramentos que Cristo ama e cumpri-los como Ele quer. Os juramentos, irmãos, são sérios porque são diante de Deus e envolve o seu glorioso nome. Então guardemos algumas lições. Primeiro, tenhamos zelo pelo nome de Deus. Todo zelo que o seu nome merece. Porque Ele merece. E porque Ele nos fez novas criaturas em Cristo. Porque Ele fez uma aliança conosco. Porque Ele nos deu nova vida. Porque Ele mudou o nosso coração. Porque Ele nos fez amar o que Cristo ama. Da maneira como Cristo ama. Tenhamos então zelo pelo nome de Deus. Conheçamos exaustivamente todos os sentidos desse mandamento, o terceiro mandamento. Na verdade, de toda a lei. Mas em especial destaco aqui o terceiro pelo tema desse mandamento, para não tomarmos o nome de Deus em vão. E aqui eu sugiro para vocês, apesar de entender que já tem sido estudado, memorizem. Não é demais, viu? Não é demais. É importante memorizar perguntas curtas, bem pensadas, que nos ajudam a entender a Bíblia. E essas perguntas, o próprio Espírito já nos deixou como legado quando usou a Assembleia de Westminster. Perguntas, por exemplo, 111 a 114 do Catecismo Maior de Westminster. Está lá exaustivamente trabalhado, claro como água cristalina, mas você não pode ficar numa leitura rasa. Memorize com seus filhos, com as crianças, desde cedo, memorize, para aquilo ficar dentro de você e não sair. Olhe lá os estudos, olha as referências bíblicas e vá atrás de cada referência, para que você conheça bem o sentido deste mandamento e possa ter o zelo que Tiago está aqui exigindo de nós, para não tomarmos o nome de Deus em vão, não associarmos aquilo que é injusto. E renovemos nossos juramentos. Pense um pouco, certamente sua mente, o Espírito de Deus já providenciou isso, mas de qualquer forma, eu quero provocar aqui, pense um pouco sobre quantos juramentos você já fez. Você certamente fez o juramento da pública profissão de fé e batismo. Prometeu que iria defender a igreja, honrar a igreja,
com o seu testemunho, financeiramente, prometeu ser submisso às autoridades da igreja, enquanto elas fossem fiéis às Sagradas Escrituras, prometeu assiduidade, pontualidade, zelar pelo culto, amar o culto, né? Pense nesses juramentos. Já quebrou algumas vezes? Quebrou os seus juramentos em alguma instância? No batismo infantil, né? No batismo das nossas crianças, nós prometemos tantas coisas e na prática isso fica tão distante. Prometemos orar com nossas crianças e por elas. Não é só orar por elas, né? Como fizemos hoje, é orar com elas. Nós prometemos. E a vida de oração é algo interessante. Ela é uma vida, não é um momento. É uma vida de oração. Mas muitos pais não acordam orando com as crianças. Nem por elas, muitas vezes. Raramente muitos pais oram pela salvação de seus filhos. Nós vemos vários exemplos na palavra de Deus, o contrário. Jó mesmo acordava cedo para sacrificar, sem saber se seus filhos tinham cometido algum pecado, mas ele fazia isso. Tal era o amor, a devoção, o carinho que ele tinha, a consciência da importância de uma salvação eterna. Meus irmãos, o mundo está aí, hoje mais do que nunca, investindo nas crianças, 24 horas com atividades e maneiras corrompidas de passar mensagens mentirosas e ganhando a mente e o coração das crianças. E nós, como pais, não vigiamos nessas coisas. Prometemos que iríamos ensiná-los a ler, para que eles mesmos lessem a palavra. Olha o objetivo do aprendizado. É ensiná-los para que eles mesmos, as crianças, aprendam a palavra de Deus e possam ter a sua experiência de fé, de salvação com Deus. Nós prometemos isso. E essa é uma promessa séria. O sim tem que ser sim, não pode ser não. Nós prometemos que iríamos ensinar as Escrituras, iríamos trazer a igreja e ensiná-los a amar o culto, a respeitar o culto. Nós prometemos essas coisas com base em Deuteronômio 6 e vários textos correlatos. Deuteronômio 6 ensina: amarás o Senhor teu Deus. Começa aí o ensino. De todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força. Essas palavras estarão no teu coração. Tu as inculcarás, abrirá o crânio e colocará, essa é a ideia literal, né? Colocará dentro. Inculcarás aos seus filhos, do acordar ao deitar. Usa várias figuras ali, mas significando que a palavra reinará na vida do lar, da criança sua, no trabalho, no passeio, em todo o tempo, até na hora de dormir, no outro dia de novo não acordar. E muitas vezes quem ensina nossos filhos é a TV, é a escola, é um professor desconhecido, com um monte de entendimentos, e a gente não se preocupa com nada disso aí. A criança fica lá 12 anos no mínimo, com um estranho, recebendo quanta informação. Estou querendo te sobrecarregar de culpa não, mas apenas despertar a mente para o que nós prometemos. Nós prometemos que a vida de fé dos nossos filhos, nós assumiremos mesmo. E nosso ensino é relaxado. Nosso acompanhamento é relaxado. Nós não oramos com eles, por eles, e não ensinamos a adorar, a ter compromisso com Deus, a amar o culto, a respeitar o culto. Não. Prometemos como oficiais, né, nas nossas ordenações, diáconos, presbíteros, que seríamos zelosos em todos os compromissos que Deus, por bondade, nos deu. Mas como, lamentavelmente, nós temos tido uma defasagem, um declínio muito grande no cumprimento desses oficiais, de maneira que a igreja não vê em muitos
não conheço aqui, mas falando de forma geral, não vem muito exemplo bíblico do que é ser um oficial, diácono, presbítero, marido de uma só mulher, que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre disciplina e sujeição, porque aquele que não governa bem a própria casa, como pode ser líder na igreja de Deus? Como, ali lá está a descrição de como deve ser o homem, mas também como deve ser a esposa de um oficial. Uma mulher humilde, controlada, exemplar, em tudo, piedosa. Como devem ser os filhos, porque a família é o currículo de uma autoridade cristã. E muitas vezes nós quebramos. Quebramos como concílios. Eu já vi concílios fazerem apenas para cumprir aquele momento, o protocolo, como se diz, de que o licenciado, alguém que vai ser ordenado, jurasse, prometesse, que subscreve, no caso da IPB, os símbolos de fé, e na hora da prática, nós não vemos isso. Na hora da prática, muitos líderes dirigem a igreja para um lado totalmente contrário das Escrituras. Toda a Escritura não é pregada como Deus requer, do jeito que Deus requer. Todo o ensino da vontade de Deus não é transmitido. A liturgia é mudada, tudo começa a mudar. E a igreja vai ficando cada vez mais distante da vontade de Deus. Veja quantos juramentos e votos nós temos quebrado. Então, irmãos, pensemos nessas coisas que aprendemos hoje. Por causa da aliança de Deus conosco, nós temos hoje salvação. Nós já somos filhos de Deus, recebemos as bênçãos de Cristo. Portanto, amemos o juramento como Cristo ama e cumpramos como Ele quer. Renovemos nossos votos aqui diante do Senhor, por esse amor ao Senhor, confessando a Ele: Senhor, entre essas coisas citadas e tantas outras que eu sei, eu tenho quebrado meus votos, mas por Tua salvação, eu quero renovar diante do Senhor e prometer ao Senhor que eu vou cumprir os meus votos para a Tua glória e para o bem do Teu povo. Que o Senhor nos abençoe. Faça uma oração final e impetre a bênção do Senhor. Amado Deus, carecemos do Teu Filho Jesus, da Sua graça, de tudo aquilo que Ele fez, a justiça do Senhor, cumprida fielmente, para a glória do Senhor e para o nosso favor. Nós precisamos, ó Pai, do Teu Filho reinando nas nossas vidas, no nosso coração, para vivermos em novidade de vida, para dizermos como Teu servo Paulo, de que hoje já não somos nós quem vivemos, mas Cristo vive em nós. Amém. Precisamos de Ti, nos conduzindo em todas as coisas, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas realizações, para que sejamos fiéis em tudo aquilo que o Senhor confiar a nossas mãos e exigir de nós os juramentos justos que glorifiquem o Teu nome e os seus cumprimentos também. Ajude-nos, ó Pai, como Teu povo, renovando aqui diante do Senhor nossos votos. Perdoe-nos, ó Pai. Clamamos humildemente, perdoe-nos por tantos pecados cometidos nos nossos juramentos, palavras empenhadas, mas quebradas tantas vezes. Perdoe-nos, ó Pai. Cure-nos, sare-nos espiritualmente, como lemos no Salmo 103, que o Senhor é aquele que sara as nossas vidas de todas as enfermidades. Sare-nos, Senhor, para sermos santos em todas as áreas de nossas vidas. E agradecemos a Ti por nos ouvir, por nos perdoar, por aceitar as nossas orações, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai,
a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, povo de Deus, aqui em toda parte, agora e para sempre. Amém. Amém, Senhor. Amém. Podemos assentar.